Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Celso Augusto Eck de Pitol, Vinícius da Silva Rodrigues, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Este bate-papo foi gravado ao vivo na Macum Café e Livraria, situada em Porto Alegre. Pedimos desculpas pela qualidade técnica do áudio, pois, como toda gravação ao vivo e aberta ao público, é natural a presença de alguns ruídos do ambiente. Hoje nós temos, então, a presença de três convidados muito especiais. Eu vou fazer uma apresentação aqui muito rápida, o currículo deles é muito extenso, mas eu vou fazer um recortezinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Então, primeiro, eu vou apresentar o Marcelo Campos, que é formado em jornalismo e publicidade pela PUC e artes plásticas pela URGS. Atua como repórter, redator e pesquisador em Porto Alegre desde a década de 90 e publicou a biografia do cantor e compositor Lupicínio Rodrigues, intitulada Almanaque do Lupe, além de outros 4 livros. Então, ali o que nos está mostrando esse livro, recomendo que leiam, que é maravilhoso, um livro super dinâmico, com informações super práticas, né, e nos levam a conhecer bastante do Lupicínio. Então, bem-vindo, Marcelo. Também temos o Ramiro Lopes Vica Júnior, graduado e doutor em História pela URGS e pela Unicinos, é professor do Colégio Anchieta e autor do livro São Coisas Nossas, Tradição e Modernidade em Noel Rosa. Músico amador nas horas vagas, é um apaixonado pela canção popular brasileira. Bem-vindo, Ramiro. E, por fim, temos Leandro Roberto Maneira Miranda. Foi professor de graduação e pós-graduação do curso de letras da Universidade Fevale por 18 anos e atualmente é professor do Colégio Anchieta, em Porto Alegre. É mestre em estudos literários pela URGS, tendo defendido a dissertação que se aprofunda no estudo da canção e da cultura sul-americanas, intitulada O Sotaque Melancólico das Canções de Vitor Ramil e João Gilberto. Bem-vindo, Leandro. Muito bem, pessoal. Então, a gente tem também aqui nessa noite como meta, digamos assim, né, falar um pouco de uma faceta talvez pouco explorada do Lupicínio Rodrigues, que é o Lupicínio Rodrigues cronista. Obviamente, nós vamos falar principalmente do Lupicínio Rodrigues compositor, letrista, né, mas o Lupicínio Rodrigues também escreveu crônicas. E para a gente começar essa noite de hoje, antes da gente ouvir música, a gente vai ouvir, na verdade, as palavras do próprio Lupicínio Rodrigues sobre uma das músicas que a gente vai ouvir, Se Acaso Você Chegasse, um clássico do Lupicínio. A gente vai ouvir o que o próprio Lupicínio, né, falou sobre essa canção numa crônica que ele escreveu. A crônica se intitula Saindo da Rotina. E ele diz assim: a história é a seguinte. No ano de 1935, surgiu em Porto Alegre a Rádio Farroupilha, dirigida pelo grande radialista Arnaldo Balvet, que procurou promover os compositores prata da casa. Foi nessa época que eu, para brincar com um amigo, Heitor Barros, já falecido, fiz o samba Se Acaso Você Chegasse. Os marinheiros que seguidamente aqui chegavam, vendo que muita gente cantava aquela música, resolveram incluí-la no repertório da orquestra dos navios, espalhando-a para todo o Brasil, sem que ninguém soubesse quem era o seu autor. E o pessoal de uma gravadora, que ouviu meu samba e testemunhou o sucesso que fazia, resolveu editá-lo, à espera que o autor aparecesse. Foi com grande dificuldade que consegui provar que a música era minha, porque ninguém acreditava que um gaúcho pudesse compor um samba tipicamente carioca. Depois, os jornais de todo o Brasil começaram a publicar que no Rio Grande do Sul também se compunha samba, fazendo com que os editores de discos começassem a se interessar por nossas músicas. O que é interessante salientar, né, como foi na crônica, esse samba, Se Acaso Você Chegasse, é realmente um típico samba carioca e um compositor que é especialmente conhecido pelos seus sambas canção. É bem interessante de lembrar, porque é a música, talvez, a mais conhecida do Lupicínio Rodrigues, fez parte, inclusive, de um filme de Hollywood, não acreditado, né? Mas que representa bem o que é essa batida de samba carioca, que efetivamente estava fazendo muito sucesso no Brasil
nos anos 1930. Ela foi gravada, se bem me lembro, em 1938, pela primeira vez pelo Ciro Monteiro, e fez realmente muito sucesso. Então, tem essa batida. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e de um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, assim nós estamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e num bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, assim nós estamos vivendo de amor. E a gente está num lugar muito especial, né, para falar do Lupicínio Rodrigues, que é o bairro de Cidade Baixa, né, a livraria Café Macum fica aqui nesse bairro que, enfim, faz parte, né, do contexto onde o Lupicínio nasceu e se desenvolveu como compositor, como indivíduo dessa cidade aqui, né, nascido aqui muito próximo, né, no bairro da Ilhota. Eu acho que, inclusive, nesse período que a gente viveu recentemente, né, muito trágico das enchentes em Porto Alegre, essa memória de uma cidade que não existe mais, né, que existia na época do Lupicínio Rodrigues, ela apareceu muito, né? Então, acho que seria interessante também, e eu convido o Marcelo Campos, que escreveu um livro muito legal sobre o Lupicínio Rodrigues, é um almanaque do Lupe, para falar um pouco sobre essa Porto Alegre na qual o Lupicínio nasceu e se desenvolveu como compositor, né? Essa Porto Alegre que não existe mais, né? Mas que ao mesmo tempo fica tão presente na memória, assim, né? da nossa cidade. Quando a gente fala na Porto Alegre do Lupicínio, eu lembro imediatamente da uma pauta que foi feita na semana passada pela Zero Hora, onde eu e o Arthur de Faria, que é o release mais recente sobre o livro que a gente tem aqui, né? O meu é em forma de almanaque, o do Arthur é em forma de narrativa longa, biografia mesmo. E a gente foi convidado a acompanhar a reportagem da Zero Hora, e a proposta era revisitar os lugares do Lupicínio. E já sabendo disso, foi alertado a reportagem que a gente não ia encontrar muita coisa ainda existente, né? Porque se a gente comparar, a gente sempre brinca que se a gente voltasse, tivesse uma máquina do tempo e voltasse na Porto Alegre dos anos 50 para trás, é provável que a gente se perdesse na própria rua que a gente mora. Porque são tantas as mudanças que nos últimos anos isso tem se acelerado, né, com a visão de demolição da cidade, de preservação, e nós conseguimos alguns lugares ainda, que mostra que ainda existe alguma coisa mais palpável que possa se mostrar a respeito da... Porque o Lupicínio, ele é de 1914 e ele se projeta na segunda metade dos anos 30. O Lupicínio, ele não era conhecido pela cidade toda, ele era uma figura muito conhecida, muito jovem, mas muito conhecida só nos meios boêmios. E isso muda em 1936, quando ele é gravado pela primeira vez por um parceiro dele, amigo, cantor, chamado Alcides Gonçalves. E o Alcides consegue gravar no Rio de Janeiro 2 músicas do Lupicínio. É um samba chamado Triste História e um outro samba também chamado Pergunta aos Meus Tamanhos. São músicas que foram gravadas, seja por ele mais tarde, e essas músicas fazem com que a imprensa aqui de Porto Alegre se interesse pelo Lupicínio, principalmente o jornal Folha da Tarde, e começa a fazer uma série de reportagens mostrando para a cidade, afinal, quem era o Lupicínio Rodrigues, aquele jovenzinho que estava sendo gravado, porque a gente está falando de uma época em que um gaúcho gravar um disco era quase como voltar com uma medalha de uma Olimpíada, né? E isso a gente vai pesquisando, vai descobrindo, vai comparando, né? E agora também tem aparecido muito no YouTube cenas de Porto Alegre antiga, começou um boom assim de imagens que o pessoal está descobrindo
nas cinematecas e nas instituições aí de preservação cultural do Rio de São Paulo. E são imagens ali que muitas vezes a gente tem realmente dificuldade de identificar onde é, né? E quando aparece a legenda, a gente fica mais confuso ainda, né? Mas como isso aqui é a rua Espírito Santo ou a rua tal? E às vezes conta o nome de rua, né? Mas o Lupicínio viveu intensamente essa cidade, não só à noite, mas durante o dia. E isso remonta também ao papel do Lupicínio como um sujeito múltiplo. Ele não foi só cantor, compositor, ele foi representante dos direitos autorais aqui, por uma entidade chamada Espaço, que é equivalente mais ou menos ao Fazor de Lecard. Ele foi milico, né, militar, serviu no Exército, era um gremista fanático, militante e autor de hino do Grêmio. E quando a gente falou ali se acaso você chegasse, há uma controvérsia se qual a música mais conhecida. Eu disse que a música mais conhecida do Lupicínio, na verdade, é o hino do Grêmio, e a que menos deu dinheiro para ele, porque quando ele compôs o hino do Grêmio, foi a convite do dirigente, ele recebeu em troca, como pagamento, uma cadeira nas sociais do Olímpico, que estava sendo inaugurado no mesmo ano que ele compôs esse samba, foi em 1953, essa marcha. Né? E dizem que ele nunca usou, praticamente nunca usou, porque ele gostava de ficar na geral. Né? Até que uma das últimas fotos dele em público é em 1972, embora no Beira-Rio, mas assistindo um Grenal com um amigo que era colorado. E voltando à questão da cidade dos múltiplos papéis dele, outra coisa que é muito pouco falada é do Lupicínio como dono de bares, restaurantes e casas noturnas. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Porque até um pouco antes da gente começar aqui, a gente estava pensando sobre isso, né? Quem está nos ouvindo no podcast está nos ouvindo a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas nós estamos gravando em pleno sábado na Cidade Baixa, que é conhecidamente um bairro boêmio e tal. E uma coisa que a gente também gostaria de ouvir, assim, a partir da pesquisa, é o que era essa boemia, né? Essa boemia porto-alegrense, porque, além de tudo isso que tu falou, ele seria um personagem da boemia porto-alegrense. É talvez o principal, o mais conhecido, porque o Lupicínio, e lembrando que nós estamos hoje no dia 10 de agosto de 2024, né? E agora, dia 28, se completam 50 anos da morte do Lupicínio. Ele morreu, para fazer um parênteses, morreu há poucas semanas de fazer 60 anos, portanto, os padrões oficiais de hoje, ele não era sequer um idoso, e na época não, era outro parâmetro. Mas o Lupicínio, ele é provavelmente o mais famoso boêmio de Porto Alegre, não só pela frequência, mas por toda essa participação, como dono de casas noturnas, bares, e como um frequentador, e que fez da boemia, do ambiente boêmio, também o seu local de trabalho, porque era ali nesses locais, já que a gente está falando de crônicas, né, e as músicas dele também são crônicas, na maior parte das vezes. Dizem que parte delas era experiência própria e outras experiências de amigos e conhecidos. Diz que ele era um radar antenado, né? Ele tinha antenas para pegar assuntos nas mesas ao lado e transformar aquilo rapidamente em música. E o Lupicínio viveu intensamente uma boemia que era muito diferente. Primeiro, quem viveu aí a boemia até os anos 90, iniciou uma Porto Alegre onde a noite não tinha horário para acabar, né? Se fazia boemia literalmente até o sol raiar. Muitas vezes a pessoa só descobria que era dia quando abria a porta do bar. E a gente compra anúncios aí até os anos 90, deixando bem claro que é até o último freguês. E o Lupicínio, ele tinha uma rotina que era de acordar por volta das 10 da manhã. Ele morou os últimos anos lá na Zona Sul, na Alto Mais. Ele tinha mulher e filho, morava junto, e ele tinha essa rotina de acordar às 10 horas. Ele é que fazia a comida da casa. Ele almoçava com a família, dava uma cestadinha até o início da tarde e vinha para o escritório da Esbacen, que, como eu falei, era uma espécie de ECAD. Ele era o representante desde 1946 para a região sul e foi representante até a sua morte em 74. O Lupicínio, ele vai, então, ficar por volta ali até as fim da tarde na Esbacen e dali ele saía direto para os bares, e eram muitos bares. A quantidade de bares, restaurantes com música, seja música ao vivo, ou música nas mesas, ou tudo isso junto. Era uma vida muito intensa, essa boemia, e, como eu disse, era também o local de trabalho do Lupicínio. E é uma coisa interessante de se contar, eu conto isso no almanaque, e o Lupicínio tinha uma mulher muito ciumenta, e ela tinha uma espécie de combinação. Como ele saía todo dia da semana e não saía nos fins de semana, era uma combinação, o fim de semana dedicado quase exclusivamente à família. Ele tinha uma combinação com ela. Se ele podia chegar até por volta das 3 da manhã, um pouco depois, se ele não chegasse, ele apanhava. Então, para ver como era uma boemia diferente, né? E nessas noites todas que ele vivia de boemia,
A gente tem uma série de lugares, né? Por exemplo, ele frequentava muito os bares do centro, que era onde tinha a maioria dos bares de Cidade Baixa. Ele foi dono de um bar, de um restaurante, churrascaria, ali na João Alfredo, onde hoje existe o Bar Nuvem, que também sabe onde fica, né? Um casarão grande, que agora foi pintado de rosa. Ele teve um restaurante de casa de shows na Cristóvão Colombo, em frente ao atual Shopping Total. Ele teve mais ou menos uns 10 negócios, principalmente nos anos 50, que foi o auge da carreira dele, de compositor, e é onde ele vai ganhar realmente dinheiro, a ponto de poder comprar um dos melhores carros de Porto Alegre, montar boates e ter uma vida um pouco melhor. Então, essa boemia, ela é tão grande que fica difícil até falar aqui todos os lugares que havia, mas era uma boemia intensa, frequentada por jornalistas, cantores, músicos, cronistas, escritores. A gente vai ter o Mário Quintana, a gente vai ter vários aí frequentando a noite de Porto Alegre. Então, era para o Lupicínio o seu local de trabalho, lazer e amores também, decepções amorosas. Quando eu estava lendo a biografia do Lupicínio, uma das biografias aparecia que o Lupicínio saía para a boemia de segunda a sexta. Então, eu pensei, é um boêmio profissional, né? E nos dias úteis. E aí eu pego o almanaque do Lupe, que o Marcelo Campos escreveu, e ele colocou ali boemia profissional ou boêmio profissional, né? E que no fim de semana o Lupicínio botava um álbum baixo, um chinelo de flores, e ficava alimentando os pássaros, as galinhas, pavões, perus e outras coisas assim, um estilo muito interiorano. Mas o próprio Lupicínio definiu a boemia. Eu acho que a gente pode escutar as suas palavras através de uma crônica sobre o que ele considerava a boêmia. A crônica se intitula O que é um boêmio. Eu vou ler só um trechinho aqui, mas vale a pena depois, quem puder, ler a crônica completa, é muito interessante. Quanta gente, meus caros leitores, só conhecem a mudança da lua pela folhinha. Nunca deu aos seus olhos o prazer de ver uma lua cheia, porque dorme antes da lua sair e acorda depois que a lua vai embora. Os boêmios quase sempre são artistas ou pessoas muito sentimentais. Digo pessoas porque existem também mulheres boêmias. Mulheres que igualmente gostam da noite e sabem que é na noite que se faz música, que se diz poesia com mais sentimento e que, enfim, é a noite que o amor é mais amor. O sol, com seu excesso de luz, parece não nos inspirar a grandes idílios, porque a lua consegue muito mais graciosamente com o enfocamento. Então, e aí a crônica segue. Mas é muito interessante essa visão, né? Quem já tinha se dado conta disso, né? De que nunca viu a lua, né? O ciclo completo da lua, porque não passa a noite, né? Enfim, na rua ou nos bares, por aí. Muito interessante essa passagem. Uma coisa também, né, que eu mandei no recente documentário sobre o Lupicínio Rodrigues, Confissões de Sofredores, se não me engano, no nome, no qual o Marcelo Campos também dá seus depoimentos como pesquisador. Tem uma fala do Lupicínio Rodrigues, né, que perguntam para ele sobre a nova geração que estava redescobrindo ele, resgatando ele, né, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Gilberto Gil. E ele fala assim, pessoal legal, eu gosto deles, né, pessoal bacana, mas eles são meio fraquinhos de noite, né? São meio fraquinhos, meia-noite já estão voltando para casa e tal. O cara, isso já era nos 70. Né? Então vamos falar de amor, então. Vamos lá, vamos ouvir mais uma música. Nunca vem sobre mim, nem se Deus mandar mesmo assim. As faces do último eu falei nunca. Quando a gente perde a ilusão, e sepultar como eu sepultei. Saudade, diga a essa moça, por favor, como foi sincero, como eu a adorei dentro da terra. Saudade, não se esqueça também de dizer que é você que me faz
sabores para que eu viva em paz. Aproveitando, então, essa deixa, né, que a música que a gente acabou de ouvir, né, Nunca. Uma coisa interessante também sobre a figura do Lupicínio Rodrigues é que ele é muito citado, né, sempre como um grande letrista, né, e sempre se aponta, assim, essa coisa extraordinária que é o grande letrista que ele foi, sem saber nada de teoria musical, sem tocar instrumento, fazendo melodia de cabeça, né, e outras pessoas escrevendo por ele. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que há um processo recente, e o Arthur fala também sobre isso, né, sobre essa figura do Lupicínio enquanto esse melodista intuitivo, né, de grande talento. Então, ou seja, não é apenas um letrista, mas é também um compositor, né, de maneira, vamos dizer assim, maior do que representa a canção. Então, gostaria de ouvir também um pouco o Ramiro sobre essa figura do Lupicínio como compositor, como é que a gente pode entender ele, né, em termos de estilo, em termos de, para além da questão poética, né, a questão musical mesmo do Lupicínio, o que caracteriza esse trabalho musical do Lupicínio. Então, como a gente estava comentando antes, a base do estilo musical do Lupicínio Rodrigues é o samba-canção. Ele compôs sambas no estilo carioca, conforme nós comentamos também, se acaso você chegasse a um grande exemplo disso, mas outros sambas também tinham esse formato, tinham esse tipo de batida, mas o samba-canção, com certeza, é o estilo que consagrou o Lupicínio Rodrigues. E esse estilo, esse gênero musical, o samba-canção, tem uma história interessante, que inicia, na verdade, lá no final dos anos 1920 no Brasil. Tem pesquisadores que dizem que o Ari Barroso teria sido o compositor do primeiro samba-canção, outros dizem que não, que foi um outro autor um pouco depois. A gente pode ver o samba-canção também como um estilo ou um gênero de compositores como o próprio Noel Rosa, compositor carioca, que também compôs essas letras pungentes, com uma poética, né, ligada à desilusão amorosa. Muitos exemplos do Noel Rosa, a gente percebe isso. E assim o samba-canção foi ganhando a história da música brasileira, se adaptando à realidade do Brasil nos anos 1930 e chegando à sua consagração nos anos 40 e nos anos 50. É muito comum se fazer a associação do samba-canção com o bolero, que é um ritmo caribenho, né? um gênero musical caribenho que teve uma entrada muito significativa no Brasil. E muitas vezes o bolero foi visto como uma espécie de influência negativa para a música brasileira. Como se de alguma forma o bolero estivesse chegando para deteriorar o que havia de tipicamente nacional na música do Brasil. Então o samba-canção ele tem essa influência, certamente, do bolero, a ponto de alguns autores, como José Ramos Tinhorão, por exemplo, dizerem que a única diferença entre samba-canção e bolero seria o idioma, seria o espanhol para o português. Acredito que há um certo exagero nisso, né? O tipo da batida do bolero, o andamento do bolero tem um pouco de diferenciação do samba-canção, mas é inegável essa relação. E o Lupicínio Rodrigues compunha muito samba-canção, que não é só simplesmente a batida e o ritmo que diferencia. É também, e isso é muito importante, o tipo de narrativa poética que aparece, né? Do amor pungente. Um outro estudioso, Zusa Homem de Melo, fala, inclusive, que o samba-canção não fala do amor, o samba-canção fala muito do anti-amor. O samba-canção fala do amor que poderia ter sido, mas que não foi. Que constantemente aparece em canções como esse do Noel Rosa, O Último Desejo, uma das canções mais famosas do Noel Rosa, que ele fez para amor da sua vida, que era a Ceci, mas que aparece em outras também, como todo mundo conhece, provavelmente, Negue, gravado pelo Nelson Gonçalves, né? São canções que têm aquela pungência na letra que caracteriza muito bem o que é o samba-canção, a tristeza do anti-amor. E o Lupicínio Rodrigues está diretamente atrelado a isso, a essa canção do anti-amor, a canção da tristeza, da desilusão amorosa.
que a gente percebe, é importante lembrar, em outros compositores cariocas também que compõem samba. Tem um exemplo, se vocês me permitem tocar rapidamente, por exemplo, de uma canção do Ataúfo Alves, que é dos anos 1940, mas que é um samba carioca, não um samba canção, mas que também tem essa temática. Diz assim: aquele que considera o amor uma quimera, vive longe do sofrer. Nem sempre os olhos enxutos, seu amor tem 10 minutos, mas nelas não deve crer. São falsas na maioria, e quando o homem confia em tudo que a mulher diz, eis a traição consumada, uma vida desgraçada, um lar a mais infeliz. Então, é só um pedacinho que mostra o conteúdo da desilusão amorosa, que não é, portanto, algo característico somente do samba-canção. Não aparece só no samba-canção, vai aparecer na bossa nova depois. O samba-canção é considerado por muitos também como a plataforma de onde se ergueu a bossa nova. O próprio Lupicínio Rodrigues se dizia... Isso que eu ia te perguntar, né? Essa questão da relação do Lupicínio com a própria bossa nova, que o Lupicínio tomava para si um papel de precursor do jeito de cantar, do aspecto, no caso da frase, do fraseado, assim, do canto bossa-novista, né? O que significa isso, ele tomar para si essa questão assim, precursora? Exato. A gente sabe que a bossa nova tem várias características também, mas uma delas é essa forma de cantar suave, sussurrada, do João Gilberto. A gente vê no álbum Chega de Saudade, de 1958, também tem a batida do violão do João Gilberto, tem a temática das letras da bossa nova, que são temáticas mais alegres, falando do amor que foi, digamos assim, não do anti-amor que não foi do samba-canção. E o Lupicínio Rodrigues, em grande medida, se dizia um precursor disso, porque a sua forma de cantar é essa forma sussurrada. E aquilo que ele diz no samba-canção vai ter uma influência também sobre a bossa nova. O próprio Vinícius de Moraes, um grande crítico da chegada do bolero no Brasil, né, falou como o bolero foi algo que deturpou a música brasileira, ele considerava o bolero, depois mais tarde, e o samba-canção, por consequência, fundamentais na estruturação da bossa nova, na poética da bossa nova. Então, o Lupicínio Rodrigues tem um papel muito importante nisso, nesse sentido, a sua forma de cantar, a sua forma de expor o sentimento. A gente não pode esquecer que o sucesso da bossa nova está também diretamente atrelado ao desenvolvimento tecnológico das técnicas de gravação, né, da sonorização, que é algo também com que o Lupicínio Rodrigues teve contato. Né? Já vivíamos nos anos 40, nos 50, onde essas técnicas de gravação já estavam mais avançadas. Então, isso possibilitava ele também gravar suas músicas, se apresentar com essa ajuda dos instrumentos mais desenvolvidos. Além disso, ainda voltando para o samba-canção, para a ideia de samba-canção, o samba-canção ele se permite muito essa possibilidade mais livre de cantar. Por exemplo, o tipo de samba, que é o samba carioca, que é cadenciado, né? A batida do samba carioca se propõe a cantar as palavras naquele modo específico, dentro da célula do samba. Já o samba-canção, por ser um pouco mais afastado, mais lento, possibilita por falar mais, né, a letra, por cantar a letra de uma maneira mais livre, contando uma história e transformando-a, portanto, em grande medida, possibilitando transformá-la mais facilmente, talvez, em uma crônica, como a gente está fazendo agora. Eu queria aproveitar o gancho de Camila, recuperar a opinião de um grande poeta, uma grande figura da poesia brasileira, o Augusto de Campos, poeta contratista, que era um apaixonado pelo Lupicínio, absolutamente apaixonado. Escreveu um ensaio chamado Lupicínio Esquecido, no ano de 1950, talvez o primeiro ensaio de um crítico literário reconhecido dedicado à poética do Lupicínio, exclusivamente à poética, com análise estilística, né, das rimas internas, das letras do Lupicínio,
entusiasmadíssimo. E ele menciona uma coisa também que eu acho que é interessante a gente colocar aqui no negócio. O Lupicínio, ele contribuiu, ele coloca o Lupicínio, né, nesse momento histórico, em que os cantores brasileiros, nos anos 40, eram cantores extremamente personalistas, com voz impostada, figuras que saltavam do palco praticamente, e ele, poxa, ele colocou ele acredita ao Lupicínio colocar esse tipo de interpretação na música brasileira, pondo fim iniciando, né, começando a colocar o fim num tipo de cantor, abrindo espaço para a bossa nova. Então, eu queria colocar aqui, será que vocês concordam? Vocês acham que sim, realmente ele ajudou a pôr fim a um período da música brasileira? Eu tenho as aspas aqui do Augusto Campos, né? Ruptura com um formulário vocal alienante que só valorizava o estrelismo do cantor em detrimento da experiência da música e do texto. Então, essa questão do Lupicínio, de cantar muitas vezes em primeira pessoa, então isso gera a identificação dele falar de algo que está na essência humana, que é a dor, o desamor, o afeto, seja da vingança, do remorso, né? Então, carregar tudo isso nas letras e que estão aparecendo aqui, né? Já que tomou a palavra, Leandro, eu queria também colocar, assim, acho que é interessante trazer, puxar um fio que o Ramiro deixou para nós também, sobre a questão da narrativa poética, né, dos textos do Lupicínio Rodrigues, que não só remete muito ao estilo do bolero, né, mas também a um outro gênero musical que é o tango. Né? Também, muitas vezes, vai se dizer que é uma das matrizes da poética do Lupicínio Rodrigues. Né? E aí, quando a gente fala dessa narrativa poética, a gente está falando também de personagens muito característicos do texto do Lupicínio Rodrigues. Eu acho que seria interessante, assim, te ouvir, né, sobre essa questão, assim, desse eu lírico do Lupicínio Rodrigues, né? Como é que ele se manifesta, esse eu lírico do Lupicínio Rodrigues, bem como outros personagens, né, que vão orbitar nessas letras dele, em especial os personagens femininos. Né? Como é que isso vai se manifestar? A gente já ouviu 2 músicas, né? Se acaso você chegasse nunca, e eu acho que a gente consegue enxergar algumas coisas ali, mas para além disso, Tem o Marcelo aqui presente, sabe mais do que eu, com certeza. E muitas das histórias do Lupicínio existem diversas versões. Né? Ele mesmo contando, às vezes, como fez uma canção, tem 3 versões diferentes. Ele meio que assumiu aquele personagem, aquele mito, e se vestiu para fazer isso. Né? Mas só pegar um gancho quando o Vinícius falou do tango, fizeram essa pergunta para ele e ele não aceita. Né? Ele não aceita, não se vê no tango. Mas o Arthur de Faria faz uma análise muito interessante no livro. O Lupicínio estaria no meio do caminho, né? Entre aquela exacerbação e exagero da dor que o tango traz, com o samba-canção e com o próprio Gisvaldo de Mello, que também já citou, considerando o Lupicínio o maior compositor de samba-canção do Brasil, estando nesse meio do caminho até chegar na Bossa Nova. Esse jeito de cantar, né? Dizer que ele pegava o jeito de dizer a música e não cantar, ele dizia a canção. E quando falou das mulheres, eu tenho aqui um dado, né? Existem há uma divergência, eles falam de 214 músicas que ele compôs canções, 175, mas pegando o dado das 175 canções que ele fez, 163 são sobre amor ou sobre mulher. E quase sempre é a mulher vilã, a que não aceita, ou a que renega, ou a que abandonou o amor. E na música, nós que a gente já ouviu, nós temos primeiro Se Acaso Você Chegasse, que é uma música clássica que conta, curiosa, né, que conta a história. Como que eu vou contar para o meu amigo que eu estou com esse mulher dele, esse namorado, esse caso dele? E aí ele fala isso, né? Se acaso você chegasse no chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou, né, teria coragem de trocar nossa amizade por ela que a gente abandonou? Né? Então, contando isso. Na Nunca, que o Ramiro trouxe, é uma música que ele fez para uma das tantas amantes que ele teve, a Mercedes, chamada de Carioca, que é inspiração para uma música que ainda vai surgir aqui, que é o Vigãs. E a segunda parte, no caso do Nunca, seria que ele ficou sabendo, ele disse, ele tem depoimento do Museu de Imagem de Som do Rio de Janeiro, que ele ficou sabendo que ele tinha muitos pais de santo, que eram amigos dele, e que vieram contar para ele que tinha que a Mercedes, essa mulher, que ela traiu ele, estava procurando muitos pais de santo para fazer trabalhos para que eles voltassem.
E é por isso que ele diz, nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Nem se Deus mandar, nem mesmo assim as páginas com que ele falou. Então, esse tratamento direto com ela, né? Nunca está falando diretamente para ela, mas quando diz saudade, diz a essa moça, por favor, ele já não está se dirigindo diretamente para ela, né? Está conversando diretamente com a saudade. Então, tem toda essa beleza poética que reforça uma coisa que é muito tempo se luta, e eu acho que o Nobel de Literatura, quando foi dado por Bob Dylan, ajudou a mostrar isso, que a canção é um gênero literário. Né? Alguns dizem que, de repente, estão analisando mais canções, né? Canções pobres, mas sempre não tem a pobre literatura também. Então, a canção, com certeza, se estabelece cada vez mais e com essa renovação de leituras históricas e análise, se a gente vai analisar o Lupicínio aqui, a gente não vai ter tempo para isso, mas ele não gostava do Se Acaso Você Chegasse, por exemplo, ele dizia que era a mais pobre das músicas dele. Ele não entendia porque fazia tanto sucesso, né? Ele implicava com as rimas, que ele não era tão elaborado. Isso tu vai olhar, assim, com um olhar realmente literário, as outras composições, aí sim, o Rei das Aproves, o Rei das Internas, o Rei das Vítimas, o Cuidado. Tem uma questão muito importante quando se fala no Lupicínio intérprete, que tenta sempre se fazer essa vinculação como se fosse uma transição da antiga canção brasileira, que seria também sendo uma canção para a bossa nova. E tudo isso que a gente falou agora, na verdade, se chama dor de cotovelo, né? Da qual o Lupicínio não foi o inventor, mas foi, com certeza, o seu representante máximo. Só que, como intérprete, o Lupicínio ele nunca foi levado muito a sério aqui em Porto Alegre. O Lupicínio ele surgiu com essa forma de cantar mais suave, quase falada, confessional, e hoje, inclusive para mim e várias outras pessoas, é a melhor versão do Lupicínio, é aquela cantada por ele mesmo. A gente tem vários intérpretes ótimos dele, mas que muitas vezes, e eu também faço essa análise, não são intérpretes mais adequados do tipo de música que ele faz. A gente tem, por exemplo, muita gente adora e tem como versão preferida do Lupicínio as músicas cantadas pelo Jamelão, que era um sambista de voz forte, né? O Jamelão, não por acaso, ele era intérprete de samba, de escola de samba, no Rio de Janeiro, até de idoso. Só que muitas vezes aquilo meio que destoa, para mim, por exemplo, porque são coisas confidenciais. Ele está quase que contando para alguém numa mesa de bar, e parece que o Jamelão é aquele personagem que entra explorando a porta do bar e gritando os segredos do Lupicínio, né? E o Lupicínio não foi muito levado a sério, aliás, não foi nada levado a sério, muito pouca gente levou a sério aqui em Porto Alegre como intérprete, a ponto do próprio Lupicínio passar a assumir um discurso, quase que uma defensiva, dizendo que ele não era um cantor. Eu não sou um cantor, eu apenas canto as minhas músicas para que os intérpretes saibam como elas devem ser cantadas. Só que isso não impediu que o Lupicínio tivesse um programa de rádio, onde ele cantava e lia as crônicas, algumas inclusive que foram indicadas nesse livro. Ele teve as suas primeiras gravações de cantor em 1953, nesse mesmo ano em que ele teve o programa de rádio na Farroupilha. Então, ele acabou meio que assumindo essa desculpa, quase uma desculpa, né? Ele quase tinha que pedir desculpa para o Porto Alegre para cantar, diferente do Rio de Janeiro. E ele também cantava, se apresentava em bares, e começou, em determinado momento, se apresentar em casas noturnas do Rio e São Paulo, onde lá o pessoal adorava. Tinha votação esgotada, shows extras, semanas, meses a fio. Inclusive, se diz muito que o Lupicínio nunca saiu de Porto Alegre, fez sucesso sem sair de Porto Alegre, que não é totalmente na verdade, já que o Lupicínio passava meses a fio, inclusive pelo trabalho dele de representante dos direitos autorais, ele ia lá resolver e aproveitava para fazer essas turnê por mês, né? Então é muito interessante isso. E sobre a temática, o Lupicínio ele inovou na construção, muitas vezes ele é um inovador na construção da letra, só que o conteúdo ele raramente consegue escapar daquele conteúdo, não é o conteúdo que vinha daquela época da canção, que é o conteúdo machista, repleto de preconceito, onde a mulher é quase que 99,9% das vezes ela é uma mulher cruel, traidora, uma pessoa não confiável. E para vocês terem uma ideia dessas, vamos dizer assim, 300 músicas do Lupicínio, a única vez em que ele fala na figura da namorada é para dizer que a mulher com quem ele é casado hoje, quando eles eram namorados, era uma maravilha, mas que hoje eles se quebram a pau, né? Então ele tem essa visão muito diferente da bossa nova. O Lupicínio jamais iria compor, se ele tivesse durado mais tempo, uma música como aquela da bossa nova que diz vamos juntos olhar o pôr do sol. Isso não combinaria nada com o Lupicínio. O Lupicínio ele não conseguia, ou não queria, né, sair dessa escola, não tinha como evitar,
essa escola da canção, da letra mais antiga, onde era essa figura, né? E o Lupicínio, inclusive, ele diz acho que numa das crônicas, ele fala que um amigo pergunta para ele por que ele só compunha músicas sobre fracassos amorosos. E aí ele diz que as mulheres com as quais ele deu certo nunca deram dinheiro para ele, enquanto que aquelas que traíram e sacanearam ele, elas permitiram que ele ganhasse dinheiro como compositor, né? Isso dá bem assim uma dimensão de como é que era essa relação da temática. Inclusive, eu não sei se vai ser a próxima, mas eu tenho aí no setlist aí a Vingança. A Vingança é uma música que ele compôs, eu não me recordo agora o ano exato, mas ela vai estourar no ano de 1951 e ela vai ser gravada pela Linda Batista, que era uma cantora do Rio de Janeiro. E essa música Vingança, que também é um samba-canção, ela dá um dinheiro tão bom para o Lupicínio em arrecadação de direitos, que ele vai ter, eu falei antes, um carrão último tipo, que os amigos apelidam de carro Vingança, e ele abre uma boate chamada Vingança. Então, tudo com o dinheiro Então, vai coincidir Vingança, vai impulsionar o melhor momento do Lupicínio em termos de um compositor bem-sucedido, e que também, daqui a pouco, já vai coincidir com a fase dele se soltando um pouco mais como cantor. Então, preciso dimensionar e a gente entra de novo aí na questão das diferentes facetas da trajetória pessoal e profissional do Lupicínio, né? O cantor, que era intérprete, e ele nunca, a gente tem centenas de fonogramas aí do Lupicínio, e, se eu não me engano, só tem um que ele canta uma música que não é dele, que é lá no início dos anos 50, meio compacto, meio obscuro, em 78 rotações, porque os discos do Lupicínio são só gravados por ele, com músicas dele, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem vários artistas gravando músicas do Lupicínio. Então, feito esse parênteses aí pro Vingança. Michele, antes da gente ouvir Vingança, vamos ouvir as palavras do Lupicínio. Essa crônica se chama Do Amor e ao Ódio. Ele, no início, ele comenta que nós nunca devemos desejar o mal a ninguém, mas que há determinadas situações que são um pouco impossíveis. E aí ele diz o seguinte: era a véspera de carnaval, quando alguém que eu julgava muito sincera foi embora com um amigo meu. Logo me veio o desejo de vingança, porém eu não sabia como me vingar. Um dia, alguns amigos meus a encontraram num bar, fantasiada e com a máscara para não ser reconhecida. Quando viu que tinha sido descoberta, tentou fugir, mas não lhe deram tempo e perguntaram por mim. Ela, provando que estava arrependida do que havia feito, não pôde responder e começou a chorar. A notícia logo chegou aos meus ouvidos, e foi ainda com aquela dor me roendo a alma que eu fiz os primeiros versos deste meu samba intitulado Vingança. Essa foi a maior praga que eu roguei na minha vida, quando disse que ela havia de rolar qual as pedras que rolam nas estradas, pois esta moça até hoje não construiu um lar e nem um cantinho seu para descansar. Então vamos ouvir a música Vingança. Só lembrando que esse livro, que é de 1994, foi editado pelo filho do Lupicínio, um prefácio do jornalista Juarez Fonseca, que trabalha pela imprensa. Ele reúne crônicas publicadas no jornal Última Hora durante alguns meses, é uma crônica semanal, de 62 e 63. E é interessante porque, para um cara, aí a gente entra na questão da letra e literatura, para um sujeito que não tinha sequer o primeiro grau completo, claro que ele contava com alguma ajuda do pessoal para dar uma revisada nos textos, né? Mas um cara que não tinha, para a época, vocês imaginem um cidadão que, embora fosse um compositor já reconhecido, não tendo nem o equivalente hoje ao ensino fundamental completo, ter crônicas. E aconteceu algo semelhante porque na Faculdade de Direito, o Lupicínio começou trabalhando como bedel, que era uma espécie de zelador, e fazia todos os serviços internos da Faculdade de Direito. E ele trabalhou de 36, mais ou menos, a 38, 39, e se tornou, não sem querer, um dos personagens mais conhecidos do prédio da Faculdade de Direito, que hoje, há muitos anos, é vinculada à URGS. E tem uma sala, no nome do Lupicínio. E quando eu fiz o meu livro, isso já faz 11 anos, eu fui lá na Faculdade de Direito, descobri que havia os registros dele como funcionário da casa, e conversando com pessoas lá, eu descobri que essa sala, que tem o nome dele, que tem a reprodução aqui no livro, ela foi votada. Foi votada entre os professores, a comunidade acadêmica, e diz que quase deu briga de soco lá dentro, porque havia uma ala decidida a apoiar o Lupicínio e outra
decidida e muito convicta de que era um absurdo dar o nome de uma sala da faculdade de Direito para um cara que não tinha sequer o primeiro ensino fundamental, enquanto tinha tantos outros doutores aí para receber o nome. Felizmente prevaleceu, né, a ala pró-Lupicínio, e tem outra que ela então na sala, o nome do Lupicínio, só fechando esse parênteses. E que quando os amigos no peito por mim um soluço por sua morte me deixou falar dos feitos quando me contar e te mesmo e fazer o remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente de praticou me fazer passar esta vergonha com companhia. E a vergonha e a emoção mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos planos. Você me rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter mentiras para poder descansar. Um ponto interessante do Lupicínio, principalmente se pensamos na questão da sua formação e na produção também das canções, é que ele vai fazer o que é uma prática muito comum dos cancionistas de buscar uma linguagem elevada, né? Se acaso você chegasse, a gente tem ali a palavra chateau aparecendo, o Felisberto Martins vai trocar por barraco na sua versão, né? Uma versão mais nacional, assim, mas ele fala em chateau, fala em bosque, fala em regato, ele não fala em riacho, não fala em arroio, que seria comum para nós, que é essa busca pelo elevado, né? O indivíduo que não tem uma formação, mas quando ele produz algo que enxerga como poético, ele busca o elevado, então ele vai buscar um refinamento de vocabulário. Então, isso é muito interessante também, e já demonstra, e isso não acontece só com o Lupicínio, né? Muitos cancionistas da década de 40, 50 e anteriores também fazem isso. Mas pensando também um pouquinho sobre o estilo, e principalmente sobre a temática das letras, ao mesmo tempo que o Lupicínio não se vinculava com o tango, muitos dos seus precursores em Porto Alegre, eles viveram um ambiente que era um ambiente mesclado, né? Das jazz bands, das orquestras típicas, né? Os cabarés, eles tinham suas típicas, tocando tango e tocando samba. E o Lupicínio, ele traz uma maneira de enxergar esse despeito que é muito próxima do tango no sentido do exagero. O Vingança é isso, né? Se a gente disser que não tem essa temática do tango, do exagero, a gente está se enganando, né? Ele diz que a mulher tem que rolar como as pedras na estrada, ele fica feliz se ela estiver triste, chorando. É um exagero que alguns autores vão dizer que ele beira o grotesco, que é falar de amor ou falar do amor de uma maneira muito exagerada, que é a marca do tango. E que o Borges, o Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, dizia que o tango deixou de ser interessante quando começa a ter essa temática
do despeito, do amor exagerado. Ele era legal e bom quando ele era ingênuo, falava das coisas, ou do amor mais ingênuo. Então, nós temos um Lupicínio que ele é multifacetado. Ao mesmo tempo que ele tem esse diálogo com o samba, com a canção brasileira, ele traz essa marca do bolero, essa marca do tango, talvez não de uma maneira pensada, mas talvez pela formação. E só para um pontinho para fechar, que a gente tem uma outra temática da canção regional do Rio Grande do Sul e Rio Platense, que é a tirana, aquela mulher que faz o homem sofrer. Então, de alguma forma, ele está retomando a tirana, que é uma mulher do meio rural, mas também de uma forma urbana. É muito interessante. É uma influência meio enviesada, né, Thiago? Uma influência meio indireta, assim, né? Por meio de pessoas que ouviram o tango e que não conseguiram ouvir. É importante a gente ressaltar, o Marcelo nacionalista, sabe, também essa questão da formação escolar do ensino, né, essa questão de ser uma esgrima muito bem construída, esse formação nacional, curioso. Eu acho que nós temos que contextualizar uma coisa historicamente. Se normalmente se forma em um mundo pré-Segunda Guerra Mundial, um mundo pré-1945, no mundo de 1930 e 1940. Esse é um mundo em que, no Brasil, a poesia circula muito mais frequente em pessoas que não necessariamente tinham uma formação acadêmica em letras, por exemplo, lerem poesia. Era muito mais frequente encontrar pessoas que muitas vezes tinham só o primário e lerem poesia, conhecerem alguma coisa dos poetas que teriam ouvido falar um pouco dos poetas mais conhecidos, as próprias aulas, aí vamos a um debate muito maior, as próprias aulas de literatura de português daquela época, e literatura prosperidade de manuais de literatura daquele período, eu já tive, enfatizavam isso muito mais, mesmo aqueles que tinham o que nós deveríamos como básico do ensino. Ele viveu essa época, esse era o mundo dele também. Né? Então, a gente se surpreende um pouco, né? Por exemplo, ver um homem que era capaz de escrever crônicas, escrever crônicas em um jornal, porque era um mundo que tinha um contato mais próximo do que os nossos. Vou falar uma coisa, né? Estou falando uma coisa, vou gerar polêmica em alguns setores, mas era um mundo com um contato mais próximo com a palavra escrita. Então, isso é importante de ressaltar quando a gente vai observar o texto, vai observar a lei, para nós não nos surpreendermos, né? Não é para nós nos surpreendermos, porque era o mundo dele também. Vou fazer uma acréscimo aqui. A influência do tango no Lupicínio se deve também ao fato, isso tem como se evitar, que as rádios locais, elas pegavam, os aparelhos de rádio, eles sintonizavam direto as emissoras de Montevidéu e Buenos Aires. E o tango era muito presente, e até nos primórdios da indústria do disco, muita coisa que chegava aqui, ou mesmo era produzida aqui, para lá, era tango. Então, isso não tem como fugir. Existe, inclusive, uma experiência que foi feita de pegar a música Vingança. Eu acho até que o Edson Cordeiro, que cantor, fez isso, e transformou ela num tango. E ela fica, a métrica, tudo fica perfeitamente encaixado no tango. Né? Então, isso, por mais que o Lupicínio tentasse negar, eu acho que, não sei por que ele fez isso, mas com certeza teve influência. Né? Existe uma versão de tango do Vingança da década de 60, que foi versionada pelo escritor paraguaio Augusto Roa Bastos, e se chama Vengança, e foi um sucesso do Marini. Ele está no Marini, que era um cantor de tango, e essa música, sim, é maravilhosa, que tu enxerga ela, já parece que ela nasceu como um tango, né? Muito bem versionada, né? Eu não sei a relação do Roa Bastos, ele vivia em Buenos Aires à época, ele estava exilado do Paraguai, né? Por questões de perseguição política, mas é perfeita, assim, encaixa perfeitamente, a versão é maravilhosa. Busquem que vocês vão gostar de ver essa versão. Ouvir, no caso, né, essa versão. Mais uma acréscimo que o Vingança, por Vicente, é a música que mais vendeu dinheiro em direitos autorais do Lupicínio. Ela teria sido gravada, ou foi gravada, em 1951, teve versões na Argentina, Uruguai, Portugal, França e até no Japão. E aqui no meu livro eu conto que o remorso talvez seja a causa do desespero, como diz na letra, mas também podia trazer prosperidade. Com o estrondoso êxito do Vingança, na voz da paulista, eu falei carioca, mas é paulista, Linda Batista, no disco Odeon mais rodado do Brasil em 51, Lupicínio se consolidou como um dos maiores hitmakers da dor de cotovelo. Ironicamente, aquele samba-canção encharcado de amargura
seria motivo de alegria para um autor que nunca ganhara tanto dinheiro até então. Em maio do ano seguinte, enquanto o país inteiro quase cortava os pulsos ao cantar o remorso de uma traição, Lupe trocava a charrete por um Hudson conversível de lataria cinza e bancos na mesma cor. Era o Vingança, apelido dado pelos amigos ao saberem da compra do carro com os dividendos autorais da composição. Tempos depois entraria em cena uma não menos imponente e barata, pelo nome que se dava para os carros, né? Oldsmobile preta com estofamento vermelho. E aí ele fala: eu realmente tive muitas namoradas na minha vida. As que me fizeram mal foram as que mais dinheiro me deram, porque as que me fizeram bem eu esqueci. É interessante, né, esse dado, porque talvez hoje, né, as músicas que estejam mais presentes no imaginário popular sejam, sei lá, Felicidade, né, essas que tiveram regravações nos anos 70 ali, né, Dedos de Aço, Esses Moços, né, e claro, Se Acaso Você Chegasse também, que é um clássico. Então, se alguém, né, perguntasse, né, assim, que eu, por exemplo, né, não teria de cabeça, assim, eu diria que é a Felicidade, né, que rendeu mais, mas não. E aí a gente está, talvez, chegando num ponto que eu acho que é bem interessante comentar, que é, acho que o Leandro ou o Ramiro poderiam falar um pouco sobre isso, que é sobre a função, né, dos intérpretes na manutenção, realmente, do trabalho do Lupicínio, né, nesse eventual resgate no trabalho dele ao longo das décadas, né? A próxima música que a gente vai ouvir, que se chama Esses Moços, né, que foi regravada pelo Gilberto Gil, e a gente tem, assim, alguns casos, né, de músicas do Lupicínio que realmente, assim, elas se tornaram realmente muito célebres, né, e elas são muito identificadas com alguns intérpretes específicos, né, a ponto assim, de parecerem deles, né? Eu acho que talvez seja o caso de Esses Moços, né, então não sei se vocês gostariam de comentar um pouco sobre essa função assim, dos intérpretes no trabalho do Lupicínio. 2 anos atrás foi realizada a maior exposição já feita sobre o Lupicínio no Santander Cultural. E eles me chamaram, como em seguida me chamam para fazer algum tipo de consultoria. E eu aproveitei para atualizar minha pesquisa sobre o Lupicínio, já que fazia muitos anos que eu não me debruçava mais sobre o material. E eu constatei uma coisa muito interessante, que o Lupicínio, desde a primeira vez que ele é gravado, e automaticamente passa a ser conhecido na própria cidade onde nasceu e vivia, que foi em 1936, desde então é muito raro, dá para não enche uma mão, o número de anos em que alguém não gravou Lupicínio ou não fez algum tipo de projeto envolvendo Lupicínio, e por mais que o Lupicínio tenha enfrentado um certo, não digo ostracismo, mas um período de menos exposição, que foi a década de 60, sobretudo a segunda metade, e ele vai morrer em 1974, inclusive depois da morte dele, desde então, a exposição do Lupicínio continua e, às vezes, se tem uma impressão que ele ficou talvez até mais popular depois que morreu do que durante alguns dos momentos da sua carreira. E quando ele tem essa... E durante esse período todo, muita gente gravou Lupicínio, também são muito poucos os grandes nomes da música brasileira que não gravaram Lupicínio. E ele tem uma espécie de, como eu falei, de período na segunda metade dos anos 60, onde ele não vai ter tantas gravações como antes, mas mesmo assim, todo ano alguém gravando Lupicínio. E ele, claro, nessa briga aí, nessa perda de espaço, ele perdeu espaço porque estava surgindo o rock, aqui no Brasil a Jovem Guarda, lá fora os Beatles, aqui também, a própria Bossa Nova, havia toda uma série de música de protesto, a Tropicália. E enquanto muitos dos amigos do Lupicínio, eu já ouvi entrevistas diretamente a mim, eu ouvi gravações, o pessoal se queixando da música jovem como sendo uma tiradora de espaço do Lupicínio, e por ironia do destino vai ser justamente a geração jovem que faz com que o Lupicínio tenha um upgrade, ou seja, ele volte aos holofotes no início dos anos 70, justamente pela turma que, puxada pelo João Gilberto, vai ter o Caetano, o Gil, a Bethânia, a Gal Costa, junto com isso o Paulinho da Viola, que é carioca, e até a Elis Regina, que nunca tinha gravado Lupicínio, vai gravar Lupicínio nos anos 70, um disco especial, não é um dos discos dela, mas ela grava não só uma, mas 2 faixas do Lupicínio. Então ficou esse gostinho assim, de vingança da juventude, porque foi ela que descobriu o Lupicínio. Inclusive, ele escreveu uma reportagem para o Jornal do Comércio contando só sobre o dia em que o Lupicínio encontrou o Caetano, aqui na Cidade Baixa. O Caetano recém tinha voltado do exílio, em 72, nunca havia gravado o Lupicínio, um disco, e ele se apresenta no Teatro Presidente, se não me engano, no Gigantinho, e ele procura a jornalista Tânia Carvalho, de Porto Alegre, e ele diz que quer conhecer o Lupicínio. E a Tânia arma um esquema com ele para eles procurarem o Lupicínio depois do show. Qual era o primeiro lugar para achar o Lupicínio?
o restaurante Batelão, na Cristóvão Colombo, na frente do atual Shopping Total, porque ali era o lugar mais provável que o bar era do Lupicínio. Só que não, o Lupicínio ele tinha um bar, mas ele frequentava a concorrência, né? E aí o que acontece? O Lupicínio não está lá e eles começam um périplo de ligações telefônicas de um bar para outro. E vão indo, até que chegam aqui na Cidade Baixa, na José do Patrocínio, num bar chamado, fugiu o nome agora, não é Clube da Saudade, era Chão de Estrelas. O Chão de Estrelas ficava passando o bar Opinião, na calçada ali, pertinho da igreja. Durante muito tempo funcionou ali, agora está para alugar, mas o imóvel ainda existe. Finalmente, o Caetano chega ainda com restos de maquiagem, as roupas exóticas, padrão da velha guarda, né? E ele encontra o Lupicínio, ele é recebido com a maior festa pelo Lupicínio, seu terno. São duas figuras muito contrastantes na idade, no vestuário, né? Mas o Caetano sempre com essa ideia de valorização, busca de passado, de reciclagem, né, que foi feita. Eles se encontram, eles passam uma madrugada inteira juntos. Existe até hoje até uma bolacha de chope onde tem um recado do Caetano para a mulher do Lupicínio dizendo não se importe, alguma coisa assim, tipo, não se importe que ele chegue mais tarde, hoje pelo menos. E dali o Caetano grava Felicidade, e é, assim, dos grandes momentos da redescoberta do Lupicínio pelo Brasil. E o Lupicínio ainda consegue saborear esse início de revitalização da sua obra. Ele volta a gravar, ele grava um disco inteiro de músicas originais que ele nunca tinha gravado, e ele morre em 74. Então, graças ao Caetano e companhia, que o Lupicínio vai ter um gostinho no fim da vida de ver a sua obra de novo em circulação, né? Porque o pessoal conta que o Lupicínio era uma figura nos últimos anos, antes dessa revitalização, que tu ia num bar e que estava ali, ninguém dava muita bola porque era o Lupicínio, que ele já conhecia, ele não estava produzindo tanto. Então, tem essa importância fundamental que sempre teve dos intérpretes, porque o Lupicínio, como eu disse, ele é o melhor intérprete da sua obra, na minha visão, mas muito mais gente gravou o Lupicínio do que ele mesmo, né? Então, essa é a importância do Lupicínio, que faz, inclusive, que ele seja muitas vezes lembrado só como compositor. Bem, então vamos ouvir uma dessas composições que ficou famosa na voz do Gilberto Gil, Esses Moços. Esses moços. Uma das coisas também que o Lupicínio tinha muito era da ironia, né? Inclusive há versões de... E será que ele não estava sendo um grande gozador? E essa música começa assim, porque ele fez para o seu amigo Milton Chaves, que ia se casar, e ele disse que tinha um presente, casamento. E aí, na presença da futura esposa e do amigo, ele canta o seguinte. Esses moços, pobres moços, se soubessem crescer, não amavam, não passaram aquilo que eu já passei por meus olhos, por meu sonho, por meu sangue, por meu filho. É que eu peço esses moços e acreditem. Se eles julgam que é um lindo futuro, só um amor nesta vida comum, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta manhã e muitos tempos, pois só as mágoas me travam de vida e estas curvas de novo me deixou. Bem, ainda sobre a história que o Marcelo contou do Caetano, o próprio Caetano conta no documentário dele, das anos 1990, e é interessante como ele chega, né, de fato, nesse bar todo pintado, tudo maquiado, o batom, e a esposa do Lupicínio está junto, e o Lupicínio justamente começa a cantar as suas músicas do Caetano. Aí o Caetano se empolga, de fato, com essa questão dele. E sempre que ele cantava uma música, contava essas gente, né, contando as histórias de amor perdido, seus sofrimentos,
a mulher dele balançava a cabeça para dar tudo. Tudo que ele cantava, ela dizia tudo. E essa ideia é interessante nele, né? De quantos personagens fundamentais na música brasileira moderna, pós-1970, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, né? Que inclusive tem uma gravação interessante de show dele, e também de estudo, se não me engano, de uma das canções que a gente vai tocar aqui a seguir. São canções que dão essa roupagem moderna para aquilo que o Lupicínio Rodrigues fez. Isso é interessante porque outros intérpretes também fizeram isso com canções de outros compositores. O João Gilberto é um dos caras fundamentais nesse contexto também, né? O João Gilberto, não sei, até o Marcelo pode me ajudar, não sei se o João Gilberto gravou alguma coisa de Lupicínio Rodrigues. Acredito que não. Mas o João Gilberto dava essa nova roupagem bossa novista para canções antigas. Aquelas canções que eram cantadas antes com o Dodge Faker, aqueles cantores tipo Orlando Silva, Francisco Alves, ganhavam uma nova versão na voz do João Gilberto. E tudo isso tem uma relação direta com isso que o Lupicínio Rodrigues fez. São canções que ultrapassaram a época dele. E muitas canções não conseguiram isso. Muitos compositores não conseguiram isso. Noel Rosa é mais... Eu trago Noel Rosa porque é o trabalho que eu fiz, né? Noel Rosa é um outro exemplo de um compositor cuja obra atravessou os anos. Um compositor que morreu com 26 anos, metade da idade do filho, e também deixou uma obra fundamental, regravada por muitos compositores, com roupagens modernas, e que até hoje são conhecidas e muito significativas dentro do cancioneiro brasileiro. Então, acho que isso é fundamental com o Marcelo citou, né? E quantas interpretações são diferentes, tem uma nova roupagem, tem uma nova instrumentalização, tem um novo ritmo, né? Tem um novo ritmo diferente, mas com aquilo que o Lupicínio fazia. Agora mesmo, né? Quando eu toquei o Leandro cantou com a roupagem dele, e uma interpretação da canção da forma que ele sente. Isso é fundamental dentro quando a gente fala de um grande compositor. Enquanto a sua obra é representativa não só da época em que ela surgiu, o samba-canção daquela época, né? Que surgiu e começou a se destacar cada vez mais nos anos 40, depois que os cassinos fecharam no Rio de Janeiro, né? Em 1946, com o governo de Eurico Pespadura, fecharam, os cassinos foram proibidos, foi proibido o lança-perfume. Então, era um Brasil diferente. Não era mais aquele Brasil grandiloquente, do Ari Barroso, né? do Aquarela do Brasil, dos grandes cabarés, dos grandes shows, né? do Cassino da Urca. Era um Brasil que se fechou naquele contexto. E o samba-canção é o tipo de música que vai ser tocada nesses bares menores, mais intimistas, que começam a se desenvolver naquele contexto. E que vão servir depois como uma grande plataforma, e que vai virar a bossa nova e os outros estilos de música que virão depois. Muito bem. Bom, saindo um pouquinho dessas discussões, indo para um tópico que também eu acho que é importante e inescapável, quando se fala do Lupicínio, né? É inescapável, afinal de contas, né? A gente está falando do autor do hino do glorioso tricolor da Zen, que ganhou hoje. Muito bem. Celso, por favor. Muito importante ressaltar, ressaltou bem, que é um tópico triste, que realmente gera divisionismo. Peço desculpa para os colorados, que estão certamente algum deles está presente aqui, mas estamos falando do Lupicínio. Vocês vieram a um evento, vamos falar do Grêmio, não tem como fugir. E o futebol, ele ocupou um espaço importante no livro do Lupicínio. Existe não só por ter sido o autor do hino do Grêmio, mencionado aqui pelo Marcelo, né? Por encomenda, naquele momento, mas ele escreveu uma crônica, uma crônica pequena também gremista, em que ele menciona claramente o motivo pelo qual ele escreveu gremista. Naquele momento, vamos contextualizar isso também, né? O Grêmio e o Inter, havia um discurso oficial e uma certa identificação da comunidade negra de Porto Alegre Internacional, e o Grêmio era entendido
por muitos ainda, né, isso é uma disputa historiográfica muito ampla, né, nem temos comentar aqui, como um clube refratário à presença de negros. E o seguinte na categoria. E no momento da criação da Liga da Canela Preta, que era uma liga que congregava clubes e jogadores negros aqui de Porto Alegre, o Internacional votou contra a participação dos jogadores dessa liga no campeonato geral que estava se organizando com outros clubes. E que, por isso, ele e o pai dele haviam se tornado gremistas. Essa crônica é algo de muita disputa que houve. Claro, não quero desmerecer aqueles que contestam as informações, mas a gente sabe, vivemos em Porto Alegre, vivemos em Rio Grande, que o clubismo tem um impacto nisso aí. Mas o fato é que o Lupicínio, ele é autor de um Grêmio. E é um livro, é uma marcha. Quem conhece a obra dele sabe que é muito diferente de todas as outras composições. E eu gostaria de aproveitar e perguntar, aqui para os nossos convidados, quais são exatamente as diferenças do ponto de vista formal, do ponto de vista estético, né, que vocês identificariam do Grêmio para o resto da obra dele? Vocês falassem, se possível, rapidamente sobre isso. Como hino, né? É um hino, e se olhar os hinos daquela época, tinham toda aquela característica de ser uma marcha animada, que fez praticamente todos os hinos dos clubes do Rio de Janeiro, né? Então tinha aquela forma. Não conheço um hino ou desse ser um samba ou alguma coisa assim. Então, aquela característica de ser realmente a marca de uma convocação. Eu acredito que é uma canção que, de fato, como o Leandro comentou, é uma canção que se diferencia bastante dos outros hinos do futebol, porque, primeiro, eu salientaria que tem uma certa simplicidade, não que isso seja deletério, mas é uma simplicidade nos acordes, na estrutura melódica do hino, que se diferencia bastante de hinos como, por exemplo, o hino de Botafogo, até o hino do Internacional. Eles têm uma complexidade, e, de novo, isso não significa que seja melhor, que caracteriza esses hinos. E, claro, se diferencia muito da obra do Lupicínio, e o Lupicínio tem muito samba cristiano nesse samba. E essa é uma espécie de marcha, né, que se aproxima dos outros hinos de futebol, mas que é muito marcante. Essa é uma outra característica. Eu acho que é uma canção que tem uma simplicidade na sua estrutura, na sua melodia, que tem a grande qualidade dessas canções que são simples na história da humanidade, mas que são absolutamente marcantes. E exemplos a gente tem um monte, né? Desde os Beatles, né, até inícios de folclore, que todo mundo conhece, as pessoas não esquecem. Eu acho que isso é um sinal também da grande capacidade, da grande inteligência e talento de Lupicínio Rodrigues com as suas composições. Mas todos eles têm um certo lirismo mais presente. Eu percebo pelo menos isso. O tom que se diferencia no caso do Lupicínio, tem, na minha opinião, o hino do Grêmio é um hino muito militaresco, né? É um hino de convocação, é um hino muito marcial. Eu sempre percebi isso. A impressão é uma marcha militar. É que tem essa tradição das bandas marciais tocarem os hinos, né? Então ela está perfeita para ser cantada. Mas eu não vejo tanto isso no hino Flamengo, no hino Fluminense, no próprio hino internacional. E é parvasiano no internacional, né? Não estou fazendo piada, viu, pessoal? Desculpe, tá? O Thiago também. Então eu percebo isso. É algo que se diferencia muito. E aí, realmente, nós percebemos a genialidade do Lupicínio também. Não apenas um hino diferente dos outros hinos, como um hino diferente de toda a sua obra. Foi capaz de fazer isso. Canção entoada por milhões de nós, gremistas. A gente não pode esquecer, quando fala no hino do Grêmio, que o Grêmio já tinha um hino anterior e não colou, não pegou, o pessoal não gostava, não caiu no gosto popular. O Lupicínio foi convidado para compor esse hino pela direção do Grêmio através de dois intermediários, que eram dois sujeitos da imprensa, um deles amigo do Lupicínio e um deles colorado, inclusive. O Lupicínio aceitou o desafio, muitas vezes falou num concurso, mas nunca houve esse concurso. O primeiro hino, sim, era fruto de concurso, não deu certo, e o pessoal convidou o Lupicínio, ele aceitou. E uma das primeiras, se não a primeira pessoa que ele mostrou o hino foi o Hamilton Chaves, que era compositor, parceiro dele, amigo, jornalista e colega da Esbácia, e pai do Cadão, da Zero Hora, que escrevia até pouco tempo atrás a coluna Almanac Gaúcho. O Hamilton,
quando o Lupicínio mostrou, o Hamilton ajudou a dar uns retoques ali, alguma coisa de letra, mas ele confessou para um amigo que ele não tinha se empolgado muito com o hino, porque ele achou que o hino não tinha alguma coisa assim. Só que o hino, mesmo assim, foi levado para o estúdio da Farroupilha e lá ele recebeu a orquestração, porque as rádios como a Farroupilha, a Gaúcha, elas tinham orquestras de plantão, né? Típicas, tango, orquestras, e ela foi lá orquestrada e já foi prensado um disco lá mesmo, e quando o Hamilton ouviu, ele ficou maravilhado e ele disse em uma entrevista que foi ali que ele entendeu que o Lupicínio, mesmo não dominando a teoria musical, não tocando nenhum instrumento, o Lupicínio tinha uma espécie de caixa de música dentro da cabeça, uma orquestra dentro da cabeça, porque aquela música, aquela letra do Lupicínio, com aquela melodia somada à cama sonora de orquestra, ele entendeu que aquilo tinha tudo para dar certo. E deu, né? Porque o Lupicínio deu o pé quente que a música estreou nos holofote não, nos alto-falantes do estádio, quando o estádio do Grêmio ainda estava ali onde é hoje o Parcão, né? Estava se mudando para o Olímpico, e deu o pé quente que o Grêmio ganhou. Então, isso foi considerado também uma espécie de amuleto. Mas a gente não pode esquecer, quando fala no gênero marcha, que esse gênero não era estranho ao Lupicínio, né? O Lupicínio, eu tenho até aqui anotado nas várias composições, o Lupicínio compôs, claro, a maior parte são samba-canções, né? Eu tenho aqui 286 músicas que eu consegui mapear na época. Então ele gravou samba, samba-canção, samba-choro, valsas, toadas, guaranias, xotes e marchas. Inclusive, duas das melhores músicas do Lupicínio, que hoje são muito esquecidas, eram marchas de carnaval, as marchinhas, né? Uma delas é Se o Óculos do Vovô Falasse, ou O Óculos do Vovô, não recordo o título correto, e a outra, eu vou fugir o título, mas O Óculos do Vovô Falasse, ela tem uma letra genial, porque e é totalmente lupiciniana, porque ela começa falando assim: se os óculos do vovô falassem e nos contassem o que foi que ele enxergou, sabe lá o que é 60 anos pendurado no nariz do vovô. E começa uma coisa super lúdica, super, né, aquela coisa de criança. Só que lá no final ele vai dizer o quê? Que o óculos dele só tem uma lente porque a vovó quebrou a outra quando descobriu que o vovô estava aprontando. Então, nem assim o Lupicínio conseguia. E ele compôs, essa sim, é uma marcha totalmente obscura, tão obscura que sequer chegou ao público, mas na minha pesquisa eu consegui encontrar um disco original, um acetato, que o Lupicínio, se não me engano, em 48, ele foi convidado por uma agência de propaganda a fazer um jingle, que era um estilo de música comercial que estava começando a chegar aqui em Porto Alegre, se consolidar pelas rádios. E esse jingle era para a loja Guaspari, que era uma loja de magazine. Uma das especialidades eram as roupas. E ele compôs essa marcha, em forma de marcha, esse jingle, e a letra também começava muito bem, dizendo que o cara deveria usar um terno do Guaspari, só que lá pelas tantas ele disse que se o cara não usar esse terno, nenhuma mulher vai olhar para ele, ele vai acabar se matando. Então, é para a gente ver como isso era inerente, ele não conseguia fugir disso, era mais forte que ele, né? Mas, então, a marcha não era um gênero estranho a ele, e essas marchas que eu estou falando, tirando essa última do Gaspari, foram marchas gravadas com sucesso por artistas, por intérpretes do Rio de São Paulo. Então, o Lupicínio, eu calculo que ele deva ter umas 10 marchas, né? E eles tinham os festivais, e aqui em Porto Alegre, quando se aproximava, não só em Porto Alegre, né, no Brasil inteiro, quando se aproximava o período de carnaval, havia toda uma movimentação, inclusive, de concursos de marcha, né? Então, isso depois eram lançados discos, então eram prêmios em dinheiro no Cine Teatro de Porto Alegre. Então, essa era uma forma de ganhar pão também. Então, o gênero marcha, quando o Lupicínio foi fazer o hino, o gênero instrumental, melódico, não era estranho a ele. Ele só teve que criar essa... E aí ele se apropriou, ele se inspirou em fatos verídicos, né? Que era uma greve de bondes e ônibus aqui em Porto Alegre, os pegadores e motorneiros, e motoristas, e juntou com algumas informações, porque, na verdade, o hino do Grêmio não se chamava hino do Grêmio, chamava hino do cinquentenário, porque era para as comemorações dos 50 anos do Grêmio. E tem um dado interessante, o Grêmio procurou a família do Lupicínio para que a letra fosse alterada naquele trecho que diz 50 anos de glória, para que fosse 100 anos de glória em 2003, só que a família do Lupicínio não aceitou, quis cobrar alguma coisa do tipo, já que vocês nunca pagaram direito próprio, mas reza a lenda isso, né? E o hino é o mais executado, mas o que menos deu dinheiro para o Lupicínio. E aí a família não aceitou e continuou, acabou ficando.
E, se eu não me engano, tem até um trecho do Grêmio, não me recordo agora, eu tinha até anotado aqui, que não é muito lembrado, né? Mas que tem no livro original. Isso, a última história. A gente vai se encaminhar para a última música da noite, mas antes da gente ouvir essa canção super especial, Nervos de Aço, acho que também cabe a gente falar um pouquinho sobre essa letra e depois a gente vai ouvir ela. O Nervos de Aço, né, é a história de uma noiva, namorada, depois quase noiva dele, muitos anos aí, né? E que ele ficava sempre enrolando, quando é que a gente vai casar, quando é que a gente vai casar, e aí quando ela realmente botou ele na parede, ele disse que não queria casar, e ela falou que ela ia casar com o primeiro que aparecesse, nem que ela passasse fome. E foi embora, e um tempo depois, quando encontrou-a de braço dado com um outro qualquer, como ele falava na música, ele viu, né? Dizem que foi o grande amor da vida dele. Mas aqui eu quero só trazer então uma questão dessa maravilha, né? De uma pessoa que não tem a música como teoria, mas que é um grande melodista. Só que foi uma sacada do Arcade de Faria, nesse livro dele. Todo mundo sabe que a voz, né? Quando eu estou falando, tem uma melodia. Todo mundo sabe como é que é a melodia do gaúcho, né? Se eu te falar no final, né? A gente pega melodicamente. E ele fez isso nessa música. Eu vou trazer só a primeira estrofe. Então, quando ele fala, você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Isso é uma pergunta. E a música vai subir a nota mostrando que isso é uma pergunta. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Se fosse uma pergunta falada, né? Ter loucura por uma mulher? Desculpa, a pergunta está aqui, né? E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Aqui é uma afirmação, não tem aquela subidinha melódica. E a outra sacada é a questão do vocativo, né? De dizer, você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Eu faço essa parte mais grave. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? E aí eu destaco. Eu estou falando diretamente com essa pessoa. Então, isso mostra realmente a genialidade de que das músicas que a gente tocou, somente se acaso você chegasse, é uma composição de outra pessoa. Todas as outras que foram tocadas é solo. Você sabe viver um amor sem nós, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor sem nós, nos braços de um homem qualquer. Você sabe viver um amor sem nós, e por ele quase morrer, e depois encontrar um braço e nenhum pedaço do céu pode ser a pessoa com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando que eu faço, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu tenho é ciúme de espelho a pensar. Eu só sei que eu abri e me dá um desejo de dor. Você sabe viver uma beleza, eu e depois encontrar esse amor nos braços de um tipo qualquer. Você sabe viver um amor sem cor, e por ele quase morrer, e depois encontrar um braço e nenhum pedaço de seu pode ser. Nós, da equipe Sopro Podcast, queremos reforçar o agradecimento à equipe da Macum Livraria e Café pela parceria na gravação deste bate-papo sobre Lupicínio Rodrigues. Hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir pelas redes sociais. Acompanhem o Sopro Podcast no Twitter, @SoproPodcast, no Instagram, @SoproPodcast e no Facebook, @PodcastSopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Abraço e até o próximo episódio.